Bom dia, galera! Sou o professor Luciano Ferreira do canal Matemática na Área e vamos ver hoje um tema novo que vou começar com essa problemática aqui. Esse tema vai servir de base para a resolução dessa questão. Bom, então, antes de começar, gostaria de dizer para vocês que já existem 3 videoaulas anteriores. Uma delas é divisão em partes diretamente proporcionais. Foi o meu primeiro vídeo aqui para o YouTube. A segunda é divisão em partes inversamente proporcionais. E a terceira, múltiplos e divisores. E hoje, o nosso tema é MDC, máximo divisor comum. Então vamos lá, vamos lançar aqui a problemática para resolver essa questão. Um fabricante de móveis possui 3 tábuas de comprimentos 75, 90 e 60 centímetros e pretende cortá-las em pedaços de mesmo tamanho e o maior possível, para evitar perdas, ou seja, desperdício. Qual será esse comprimento e quantas tábuas menores ele irá obter? Então, essa é a nossa problemática que vai ser resolvido com o assunto desta aula hoje, nesse instante. Bom, galera, então vamos lá, vou girar aqui para o outro quadro para que vocês possam ver nosso próximo tema que está aqui. Então, para resolver aquela questão que acabamos de ver ali, vamos para aqui, vamos para os conceitos do máximo divisor comum, de MDC. Então, é o maior divisor natural de todos os números de uma sequência não nula. Então, você tem uma sequência com vários números naturais. E aí, vai existir, para esses números naturais, um divisor que é o máximo possível, que divide eles de forma inteira, em que o resultado, o quociente, é um número inteiro, e divide todos os números dessa sequência. Beleza? Então, esse resultado é o MDC, máximo divisor comum. Então, processo de cálculo. Fatoramos separadamente os números da sequência em fatores primos e escolhemos os fatores comuns com os menores expoentes. Esse conceito aqui, ele é muito importante quando a gente resolve o problema fatorando individualmente cada um dos números da sequência. Porém, a depender da questão, é mais rápido fatorar junto por divisores primos comum ou então aplicar essa regrinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o MDC é o produto dos fatores assim encontrados. Bom, então, deixa eu dar mais um giro aqui. Aqui está nossa primeira situação, problema. Calcule o MDC de 72 e 84, o máximo de divisão comum de 72 e 84. Então vamos lá. Separadamente e depois juntos. Nessa situação em que os números são oferecidos para nós, seria melhor e mais rápido fatorar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo esses dois números na sequência. Mas vamos fazer também individualmente para que vocês vejam o processo. Então, ó, individualmente, a gente tem, vamos começar com 72. 72 por 2, quanto é? 36. Beleza? Por 72 dividido por 2, 36. Continua sendo por 2? Continua. E só mais um detalhe, por que foi por 2? Porque 72 é um número par. Então, 72 por 2, 36. 36 por 2, 18. 18 ainda vai por 2? Vai. Que dá 9. 9 vai por 2? 9 agora acabou, morreu. Não dá para ir por 2, porque 9 não é mais par. 9 é um número ímpar. Então, vai por 3, que dá 3. E aí 3 vai por 3 novamente, né? 3 é um número primo, é um dos menores números primos que existem. A gente viu isso ontem, na última aula, múltiplos e divisores. 3 dividido por 3 dá 1. Então a forma fatorada de 72 é 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. E assim chegamos à forma fatorada de 72. Agora vamos para encontrar a forma fatorada de 84. Então, 84. Ele pode por 2? Pode. Por quê? Porque é um número par. Então, ó, por 2, 84 por 2, 42. 42 pode por 2? Pode. Novamente, porque é par. Continua sendo par, pode por 2, que dá 21. Agora, 21.
Vai por 2 de novo, 21 já mudou, ele já não é mais um número par. 21 agora é um número ímpar. Então, por quanto ele vai? Vai por 3. E 21 dividido por 3, quando é? 7. Beleza? Nessas horas é muito importante ter aprendido tabuada. Beleza, galera? E aí, ó, o 7. Por quanto é que a gente divide 7? 7, a gente viu ontem, é um dos menores números primos que existem. Os primeiros entre 0 e 20. Então, estava ontem na nossa lista. 7 é número primo, não tem outro jeito, ó. É por 7. Dá 1. Só divide por ele mesmo. E por 1. Então, a forma fatorada de 84. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Aí a gente vem para o conceito que a gente acabou de ver. Que o MDC entre dois números é o produto dos fatores comuns e com menor expoente. Então, MDC de 72 e 84. Vamos lá, vamos escrever. Normalmente a gente escreve assim, bota essas 3 letras com um pontinho, os números dentro de um parênteses numa sequência, 72, 84, fecha esse parênteses, igual, e aqui a gente dá o resultado do MDC. Então, ó, números, os menores, comuns e com menor expoente. O 2, aqui tem 2 à terceira, nessa fatoração, que é a do 72, 2 à terceira. Aqui a gente tem 2 ao quadrado, que é a fatoração do 84. Então, qual a gente pega? Pela definição, 2 ao quadrado. Porque tem que ser comum, o 2 é comum, a base 2 é comum, o fator 2 é comum, e o 2 ao quadrado tem o menor expoente. Aqui tem 2 ao cubo. E agora o 3. Na fatoração do 72, o 3 está elevado a 2. E na fatoração do 84, o 3, o expoente não aparece, então é 1. Então é esse que a gente vai pegar. Pronto. E tá aí, acabou. Aí você me fala, mas tem um 7 lá no 84, só que o 7 não aparece na fatoração do 72. Se o 7 não aparece na fatoração do 72, ele não é comum, porque tem que ser comum a todos os números da sequência. Então, esse fator primo tem que estar em todos. Aqui eu fiz com 2. Poderia ser com 3, com 4, e se fosse com 3 ou com 4, esse fator teria que aparecer nos 3, ou então nos 4 termos da sequência. Beleza? Então, ó, aqui agora o que a gente faz? Resolve essa parada. Quanto é? Primeira potência, 2 ao quadrado, quanto é? 4. E logo depois vem o 3. 4 vezes 3, 12. Pronto. Então, a gente encontrou o MDC de 72 e 84 pela definição anterior. Então, ó, que é o produto dos fatores primos comuns e de menor expoente. Só que tinha como resolver mais rápido? Tem sim, galera. Essa definição é importante com a questão que eu vou mostrar na estante a vocês. Às vezes a questão, ela fornece um número já na forma fatorada. E sem conhecer essa definição, esse conceito, vocês não resolveriam a questão. Agora, desse tipo aqui, tem como ser mais rápido para acelerar o tempo de resposta. Então vamos lá, ó. 72 e 84. Tá aqui. Fatorando junto, como ele tem que ser fatores comuns e de menor expoente, daí você tira que você só pode utilizar um fator primo que divida os dois se esse primo for comum aos dois. Então vamos lá, ó. Por 2, eu consigo dividir 72 e 84 na primeira vez? Consigo. Aqui dá 36. E o 84 por 2 dá 42. E aí, dá para dividir por 2 novamente? O 36 é par, 42 também, então vai. Aqui vai dar 18. E aqui 21. Aí agora acabou a festa do 2. O 2 não divide mais os dois ao mesmo tempo. E para ser MDC, o divisor tem que ser comum aos dois. Então não é mais comum. Aí o que é que a gente vai fazer? Pegar um próximo primo depois do 2 na sequência de ontem, da última aula, melhor falar assim, na sequência da última aula, o próximo número primo é o número 3. Então, ó, vamos pegar o 3. O 3 divide 18 e 21 ao mesmo tempo? Divide. Então 18 por 3 dá 6. E 21 por 3 dá 7. Pronto. Aqui agora, ó, observem que não vai ter mais divisor comum. Por que não tem mais divisor comum? Um deles ficou primo. Um deles chegou a um número primo. Então, para aí. Acabou. Agora é só multiplicar esses 3 números aqui. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Encontramos a mesma resposta que antes, que é 12. O máximo divisor comum de 72 e 84 é 12. Observem que esse processo aqui, para esse tipo de questão, ele foi mais rápido. Fatorar simultaneamente os dois por fatores primos
comuns que dividam os dois termos da sequência ao mesmo tempo, foi mais rápido que você fatorar individualmente e aplicar a definição. Mas a definição é importante porque vai haver questões que é por ela que vai ser mais rápido, beleza? Agora, já podemos resolver a nossa questão prática que iniciamos a aula. Então vamos lá, deixa eu girar aqui a câmerazinha. Espera aí, só um instante, galera. Tá ali ela, a bonita, a cheirosa, a espetacular questão. Então vamos lá, ó. Agora é um quadro de piloto. Vamos pegar o piloto aqui. Então, tá aqui, ó. Observe que ele quer, o que é que ele quer nessa questão que a gente tratou? Ele quer que a gente divida o comprimento das três tábuas que o fabricante de móveis tem em tamanhos que sejam iguais e o maior possível. Aqui, ó, de mesmo tamanho e o maior possível. Então, se é para repartir em partes de mesmo tamanho e o maior tamanho possível, só pode ser uma questão de MDC. Então, vamos lá, a gente vai precisar calcular o MDC de 75, 90 e 60. E vamos fazer isso simultaneamente, beleza? Individualmente vai levar mais tempo. A gente fatorar cada um deles individualmente para poder pegar os fatores comuns de menor expoente. Simultaneamente vai ser mais rápido. Então vamos simultaneamente. Então, ó, vocês têm 75, 90 e 60. Essa é a nossa sequência. Vamos fatorar. Por 2, eu consigo dividir os três números aqui simultaneamente por 2? Consigo não, galera. Por quê? Porque um deles é ímpar. Então eu não consigo dividir simultaneamente os três números aqui por 2. Um deles é ímpar. Teria que ser os três aqui pares para poder dividir por 2. Então vamos por 3. Por 3 aqui vai dar, ó, 25. O 75 dividido por 3, 25. O 90 por 3 dá 30. E o 60 por 3 dá 20. Pronto. E agora? Agora, dá para continuar usando o número primo 3 na próxima fatoração, na próxima divisão? Não dá. Por quê? Porque 25 não divide por 3. E 20 também não. Só o 30. E o fator ele tem que ser comum para ser MDC. Então, por isso que o 3 morreu aí. Tem algum outro número depois do 3? Algum outro número primo depois do 3? Que divida ao mesmo tempo os 3 aqui? Tem. Que número é esse? Eu ainda vou ensinar casos de divisibilidade para vocês. Mas aqui eu vou jogar essa resposta, essa conclusão. Então, ó, o número 25, 30 e 20 termina em 5 e 0. Esses três números ou terminam em 5, caso do 25, ou terminam em 0, caso do 30 e do 20. Então, eles três são divisíveis pelo número primo 5, beleza? Eu conheço os casos de divisibilidade. No caso de vocês, iam dar uma leve parada aqui, pensar e iam chegar na conclusão que é o 5 que divide os três números ao mesmo tempo. Vocês vão testando, ok? Mas assim que ficarem práticos, nos casos de divisibilidade, a coisa fica mais rápida. É tudo uma questão de treinamento, um processo que vai evoluindo aos poucos. Então, ó, 25 dividido por 5 dá 5, 30 por 5 dá 6, 20 por 5 dá 4. E aí agora morreu. Por quê? Porque a gente acha, um deles já virou primo. Ou seja, esse primo aqui só divide por ele mesmo, beleza? Os outros dois ainda não são primos, mas nenhum dos dois divide por 5. Nem 4, nem 6, nem 4. Beleza? Então aqui, ó, já terminou o nosso MDC. É só fazer 3 vezes 5, que quanto é? É 15. Pronto. Então esse é o maior tamanho possível, o MDC é o maior tamanho possível que ele pode dividir essas tábuas maiores que ele tinha em tábuas de 15 centímetros. Agora vamos, a questão tem outra pergunta. Ela não quer saber só qual o maior tamanho possível que essas tábuas têm que ter para dividir todas de tamanhos iguais para que não haja desperdício. Ela perguntou também quantas tábuas ele irá obter. E aí é só dividir, ó, cada um dos números da sequência original pelo 15. Então, 75 dividido por 15. Vou registrar aqui, ó. 75 dividido por 15, quanto é? Dá 5, né, galera? 5, porque 15 vezes 4 é 60. 15 vezes 5 vai dar 75. Então, 5. Então, ele vai obter 5 tábuas na tábua de 75 centímetros. Ele vai conseguir 5 tábuas de 15 centímetros. E agora a de 90. 90 dividido por 15. 90 dividido por 15 é 6. 6 vezes 15, 90. Então, resto 0. Deixa eu botar o resto aqui também. Resto 0. Então, na tábua de 90 centímetros, ele consegue 6 tábuas de 15 centímetros. E tem a tábua de 60 centímetros.
60 dividido por 15, quanto é que dá? 4 vezes 15, 60, para 60 nada. Então ele consegue 4 tábuas de 15 centímetros. Ao todo, quantas tábuas? Deu uma coincidência aqui. A mesma resposta do MEDC coincide com a resposta do número de tábuas. Por quê? Porque agora, então, resposta 1. Resposta 1, 15 centímetros é o maior tamanho possível. Centímetros, maior tamanho. MT aqui, ó, maior tamanho. Agora, resposta 2, número de tábuas. Número de tábuas. O número de tábuas vai ser a soma das divisões. 5 tábuas aqui, 6 tábuas aqui, 4 tábuas aqui. Então, 6 mais 4 mais 5. Isso dá quantas tábuas? 15 tábuas. 6 mais 4, 10 mais 5, 15. 15 tábuas. Deu uma coincidência nessa questão. Mas, por favor, não achem que a mesma resposta do MEDC seria também a resposta da segunda pergunta. Beleza? Então, só aqui, chegando um pouquinho mais para o lado, para vocês visualizarem tudo. Pronto. Então, 15 tábuas é a nossa resposta dessa questão. Só mais uma questão agora, que eu falei para vocês, que o MEDC ele vai ser muito importante nessa questão aqui. Nessa questão aqui, galera, que vocês acabaram de visualizar aí. Deixa eu só fazer o seguinte. Pronto. Nessa questão aqui, eu também vou fazer mais uma coisa aqui. Pronto. Nessa questão aqui, vocês têm... Ela é bem prática e bem rápida para quem conhecer o conceito. Ela vai parecer difícil se você não conhecer o conceito. Então, questão. Qual o MEDC de x igual a 7 à quinta vezes 5 ao cubo vezes 2 à sétima vezes 3 ao quadrado? Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o número x, beleza? Se você não conhece o conceito do processo do cálculo do MEDC, que é os fatores comuns de menor expoente, essa questão se torna dificílima. Se você tentar encontrar um número para fazer simultaneamente o processo de fatoração, beleza? O processo de fatoração, repito, ele é bom para quando é fornecido os números na sua forma original e não na forma fatorada. Bom, e agora aqui, ó, outra forma fatorada para y. Observe como ele é gigantesco. 11 ao cubo, 7 à quarta, 5 à sexta, 2 ao quadrado, 3 à quinta. Se você tentar multiplicar isso aí, resolver essas potências e multiplicar, também vai levar um tempo enorme da prova, e aí você vai perder o principal elemento que você tem em uma prova, que é o tempo. Então, ó, o que é que deve ser feito aqui? O conceito já está na forma fatorada. Então, ó, você vai pegar os números comuns, os fatores primos comuns e de menor expoente. O 11 ao cubo não é comum, então já foi embora. A letra A, observe, tem 11 ao cubo logo no início, 7 à quarta, 5 ao cubo, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. A letra A já foi embora, porque aparece 11 ao cubo. Outra que aparece 11 ao cubo, ó, na letra B, já foi embora, fugiu ao conceito. Então ficou a letra B e a letra C. E aí é só a gente verificar qual das duas vai estar com os menores expoentes. Ó. Aqui tem 7 à quarta. 7 à quarta tem os dois realmente. Só que um deles é 7 à quinta. Então é esse aqui que é o que a gente pegaria, 7 à quarta. Então aqui tá ok. Vou ticar, tiquei. Então, ó, o próximo termo, 5 à sexta e 5 ao cubo. Menor expoente, 5 ao cubo. Tá aqui, ó, ok. 2 ao quadrado tem aqui. Vamos ver, ó. Aqui tem 2 ao quadrado realmente, lá tem 2 à sétima. Então é esse aqui que a gente pegaria. Então aqui tá ok. Agora 3 ao cubo. No y tem 3 à quinta. No x tem 3 ao quadrado. Em nenhum dos, ou seja, a gente deveria pegar 3 ao quadrado, que é o fator primo comum com menor expoente. Então aqui, ó, fugiu. Aqui morreu, a letra B está fora. Então sobrou pra gente a letra C. Observe que realmente, aos 3 primeiros que eu tinha indicado como positivo, 7 à quarta, 5 ao cubo, 2 ao quadrado, aparece. E o 3 ao quadrado, ó, que viria daqui, ó. Que viria daqui. Então, 3 ao quadrado, letra C é o nosso gabarito dessa questão. Então, galera, a aula de hoje sobre máximo divisor comum terminou. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, repito, compartilhem, comentem suas dúvidas aí nos comentários, deem like no vídeo, ativem o sininho, se inscrevam no canal, beleza? E até a próxima, sucesso para todos vocês!